Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Caros presentes, com a intervenção do Sr. Primeiro-Ministro, está aberta a inscrição para darmos seguimento a este debate. Pusemos-nos de acordo a nível da conferência de líderes que iríamos seguir o esquema habitual das nossas discussões, devendo cada grupo parlamentar fazer a gestão com o melhor entender do tempo de que dispõe. Quero, contudo, chamar a atenção para centrarmos no essencial deste debate e eu rigorosamente afastarei e suspenderei a palavra a todos aqueles que desviarão do assunto central deste debate. Portanto, está aberta a inscrição. Obrigado, Sr. Presidente. Caras e caros deputados, Sr. Primeiro-Ministro, senhoras e senhores ministros e Secretário de Estado. Durante o nosso atraso do início dos trabalhos, foi-nos dito que havia problemas com a TVS, por isso é que estávamos atrasados. E nós instruímos o nosso líder da bancada parlamentar para, caso não fosse transmitido em direto na rádio e na TVS, nós, da bancada do ADI, não iríamos tomar parte neste debate. Compreenderão porquê? Porque, infelizmente, a Rádio Nacional e a TVS está politizada e qualquer cidadão comum atento facilmente se apercebe do que está a acontecer em São Tomé e Príncipe com esses dois órgãos de comunicação social. Daí que essa transmissão em direto hoje é também para nós uma oportunidade que nós não temos tido enquanto partido da oposição, o maior partido santomense e único partido com assento parlamentar na oposição. Daí que é bom que todos que estejam a nos ver e a nos escutar prestem bem atenção de tudo que vai ser dito aqui, de forma a que não se deixem levar por manipulações deste governo sobre todo este assunto. Manipulações essas que já se notou e já se constatou ontem mesmo, quando a TVS foi à rua fazer uma reportagem entrevistando pessoas identificadas para dizerem tudo que disseram. Nós não estamos esquecidos que aconteceu o mesmo na altura do caso Arroz Podre. Foi a mesma coisa que a TVS fez, foi a mesma coisa que a TVS fez ontem. Agora, o assunto diretamente que nos traz aqui hoje, com a vossa permissão, dizer que em democracia, eu volto a repetir, em democracia, recorrer à justiça é um direito, é um exercício de um direito fundamental de qualquer cidadão. Quer a justiça interna, quer a justiça internacional. Tanto mais que, em 2012, no exercício de um direito, um grupo de cidadãos e de partidos políticos fizeram uma manifestação e dirigiram-se ao Palácio Presidencial e entregaram lá uma petição. E, na altura, o senhor Couto, Dr. Couto, desceu das escadarias do Palácio e veio a esse grupo e recebeu uma petição. Logo, cada um encontra a forma que melhor achar na defesa dos seus direitos e seus interesses para defendê-los. E é assim em democracia. Quem está contra esse expediente demonstra claramente que não é democrata. Eu passo a citar
alguns artigos da nossa Constituição da República que todos nós, ao tomarmos posse, juramos defender, todos, sem exceção. E é bom que a população também saiba exatamente aquilo que diz a nossa Constituição. Hoje vou falar mais para o povo que está me vendo e está me escutando, e não para apenas nesta sala. Tem informações que já cortaram a rádio, gostaria de pedir para que isso não aconteça, como das outras vezes, quando deputados do ADI estão no posto da palavra, acontecem coisas estranhas na rádio e na TVS. Gostaria de pedir à mesa para solicitar, por favor, e que o tempo, desconte o tempo para o tempo, solicitar se está a ser transmitido esse debate. Senhor deputado, continua a sua intervenção e eu peço os serviços para verificar isso. Eu peço aos senhores deputados que tenham calma. Há um senhor deputado no uso da palavra e não é preciso toda a gente estar a alertar o senhor deputado que está sendo cortado. Habitualmente uma pessoa faz e nós pedimos aos serviços para verem isso. Os serviços, por favor. Eu gostaria de pedir à mesa... Eu gostaria de pedir à mesa para nós não desvirtuarmos os nossos trabalhos, solicitar se está a ser transmitido ou não o debate. Senão nós não participamos no debate. Está bem, é domingo, chega. Está ok? Está ok? Os serviços informam que estão sendo transmitidos. O senhor deputado pode continuar. Muito obrigado, senhor. Por isso é que eu aproveito também a apelar já a toda a população que está nos escutando, porque vão vendo os ruídos, e para ver se esse ruído só acontece com intervenções do ADI ou com intervenções do governo ou dos outros deputados das outras bancadas. Como eu vinha dizendo, há um conjunto de artigos na nossa Constituição, e eu passo a ler alguns, sem querer maçar muito, de modo a que toda a população perceba o porquê que o ADI apresentou de facto essa queixa no TPI, quais são as bases legais que suportam essa mesma queixa. O artigo 6º da nossa Constituição diz claramente que a República Democrática de São Tomé e Príncipe é um Estado de direito democrático baseado nos direitos fundamentais da pessoa humana. Diz ainda o número 2 do mesmo artigo 6º que o poder político pertence ao povo, que o exerce através do sufrágio universal, igual, direto e secreto, nos termos da Constituição. Diz o artigo 12º da nossa Constituição, que todos juramos defender, no número 2 do 12º, a República Democrática de São Tomé e Príncipe proclama a sua adesão à Declaração Universal dos Direitos do Homem e aos seus princípios e objetivos da União Africana e da Organização das Nações Unidas. Diz ainda, e muito importante, o artigo 20º, e passo a citar: todo o cidadão tem direito, é um direito, de recorrer aos tribunais contra os atos que violem os seus direitos reconhecidos pela Constituição e pela lei, não podendo a justiça ser denegada por insuficiências de meios econômicos. Com a vossa permissão, esse artigo eu volto a reler. Todo cidadão tem direito de recorrer aos tribunais contra os atos que violem os seus direitos reconhecidos pela Constituição e pela lei. Quero com isso dizer que, da mesma forma como estão a ser apresentadas queixas-crimes contra elementos do ADI,
os elementos do ADI também podem apresentar queixas-crimes quando acharem, e não só do ADI, qualquer cidadão, quando achar que os seus direitos estão a ser violados. Diz o artigo 18º, os direitos consagrados nesta Constituição não excluem quaisquer que sejam previstas nas leis ou em regras de direitos internacionais. Isto é, nós podemos, se nós acharmos conveniente, recorrer não só aos tribunais nacionais, como aos tribunais internacionais. Diz ainda o artigo 13º, as normas constantes de convenções, tratados e acordos internacionais validamente aprovadas e ratificadas pelos respectivos órgãos competentes vigoram na ordem internacional, na ordem jurídica, melhor, santomense, após a sua aplicação oficial enquanto vincular internacionalmente o Estado santomense. As normas constantes de convenções, tratados e acordos internacionais validamente aprovadas e ratificadas pelos respectivos órgãos competentes têm prevalência após sua entrada em vigor na ordem internacional interna sobre todos os atos legislativos e normativos internos de valor infraconstitucional. Eu já sei que virão aqui depois tentar discutir direito comigo quanto à ratificação, na ratificação das convenções do Estado de Roma, etc., etc., mas nós estamos prontos para depois também responder quanto a isso. Mas agora é apenas para os nossos cidadãos perceberem os direitos que todos têm, inclusive o Dr. Patrício Trovoada como cidadão santomense. Agora, dois artigos muito importantes que passo a ler, que tem a ver com o próprio Tribunal Penal Internacional. O artigo 1º deste tribunal diz que é criado pelo presente instrumento um Tribunal Penal Internacional, e esse tribunal será uma instituição permanente com jurisdição sobre as pessoas responsáveis pelos crimes de maior gravidade com alcance internacional, de acordo com o presente estatuto, e será complementar nas jurisdições penais nacionais. A competência e funcionamento do tribunal reger-se-ão pelo presente estatuto. Quero com isto dizer que a jurisdição desse Tribunal Penal Internacional não é contra o Estado, isso tem que ficar claro, mas contra pessoas, contra indivíduos. Querem nos difamar, querem tirar aproveitamento político nesta altura da política santomense que nós vivemos, nessa altura da quase pré-campanha, dizendo, como já se disse aqui, tantas coisas sobre o Dr. Patrício Trovoada e sobre o ADI, querendo dizer que nós somos antipatrióticos. Sobre patriotismo vamos falar, com calma. Mas é bom que a população saiba que esse tribunal não aceita crime contra Estados. Não são Estados, não é o Estado santomense que nós introduzimos uma queixa-crime. Introduzimos uma queixa-crime contra Pinto da Costa, Alcino Pinto, Gabriel Costa, Oscar de Souza e Roldão Boa Morte. E gostaria também de ler uma linha sobre os crimes que foram aqui citados, aliás, os fatos foram aqui elencados de uma forma muito rápida, mas eu vou cingir-me à linha H e com calma para as pessoas perceberem os fundamentos da nossa queixa-crime. Para os efeitos do presente estatuto, entende-se por crime contra a humanidade qualquer um dos atos seguintes quando cometido no quadro de um ataque generalizado ou sistemático contra qualquer população civil, havendo conhecimento desse ataque. A linha H. A linha H. Perseguição de um grupo ou coletividade que
que possa ser identificado por motivos políticos. Diz a linha G do número 2, por perseguição entende-se a privação intencional e grave de direitos fundamentais em violação do direito internacional por motivos relacionados com a identidade do grupo ou da coletividade em causa. Eu não vou ler aqui outros artigos porque, para o comum dos mortais, o que é importante é que entendam que nós não introduzimos queixa contra o Estado santomense coisíssima nenhuma, nós não queremos denigrir coisíssima nenhuma o Estado santomense, mas a queixa foi introduzida contra pessoas. Isto é básico em direito penal ainda internacional, as queixas são contra pessoas, contra indivíduos, não contra o Estado. A queixa, sim, contra o Estado foi introduzida pelo Estado de Malta. Foi introduzida, desculpa, contra o Estado de Malta. Essa queixa existe e é essa queixa, sim, na minha opinião, que denigre de que maneira o Estado santomense, por irresponsabilidade do primeiro-ministro Gabriel Costa enquanto chefe do governo santomense. E que as consequências serão devastadoras para todo o povo santomense e cada cidadão, que não tem nada a ver com as jogadas que houve aqui nas vendas de petróleo e crudo nos navios que foram apreendidos. Eu, rapidamente, para culminar com a minha intervenção por enquanto, dizer mais uma vez que o Dr. Patrício Trovoada, ao contrário daquilo que foi dito, não está a atacar a Assembleia Nacional. Não está a atacar a Assembleia Nacional, está a atacar indivíduos, pessoas identificadas com nome. Da mesma forma, como eu não posso dizer que Levi Nazaré, quando o senhor Alcino Pinto, presidente da Assembleia, apresentou uma queixa-crime contra mim, que toda a gente sabe, ele não atacou os deputados todos, não atacou a Assembleia Nacional. Ele atacou o indivíduo, Levi Nazaré, identificado. E todo o povo santomense sabe que o doutor Alcino Pinto apresentou uma queixa-crime contra mim e que o processo está a decorrer. E eu estou à espera para ir para o tribunal e responder. Porque quem não deve, não teme. Mesmo no Tribunal Penal Internacional, Sr. Primeiro-Ministro, mesmo no Tribunal Penal Internacional, se o senhor não cometeu crime nenhum, o senhor espera o processo seguir os seus trâmites, o senhor vai lá responder se for chamado e depois sabemos qual é o resultado. É um tribunal, só que é um tribunal internacional. Quem não deve, não teme. Sobre aquilo também que foi dito por seu primeiro-ministro, umas frases só que eu tirei, quem cala consente, exatamente, o ADI não se calou, o ADI não vai se calar. Querem calar o ADI, mas não vão conseguir calar o ADI. Por isso é que nós estamos firme, e volto a dizer, firme e determinado contra todos aqueles que têm atitudes ditatoriais em São Tomé e Príncipe. O senhor primeiro-ministro fala que essas atitudes estão a impedir investimentos. Mas vamos falar sobre isso. Mas qual investimento o senhor trouxe desde que o senhor está no governo? Que investimento o senhor trouxe? Que uma queixa contra o senhor no Tribunal Penal Internacional está a criar problemas. Qual investimento o senhor trouxe? Diz. O povo quer saber. Investimento que o senhor trouxe. O povo está à espera para ver qual é o investimento que o senhor trouxe. Com a vossa permissão, e para terminar mesmo, e para não dizer que é Dr. Patrício Trovoada, que é dirigente do ADI, eu vou ler uma carta que tem a ver com este assunto,
publicado no Correio, desculpa, uma carta publicada no Correio da Semana, eu peço desculpa, uma carta publicada no Correio da Semana no dia 17 de julho de 2011. E para relembrar as pessoas que esse jornal, um dos sócios, talvez maioritário e gerente, é o Dr. Rafael Branco. E nós tiramos essa carta no jornal Telanon. Qualquer cidadão pode ir lá e ler esta carta. Mas eu vou ler para toda a população ouvir com atenção e eu peço a vossa atenção para a reflexão sobre o que aqui diz sobre essa carta e sobre o assunto que nós estamos aqui a discutir. Breve carta aberta ao Sr. Pinto da Costa. O Sr. Pinto da Costa é de novo candidato à presidência da República, tem esse direito. Como ele próprio afirmou na entrevista que passou na RTP África no dia 1 de junho de 2011 e que tive o imenso desprazer de ouvir, quando lhe perguntaram como explica a proliferação de candidatos, respondeu que certamente teriam mais de 35 anos. Esqueceu-se de dizer que, para além da idade, é necessário, entre outros assuntos, requisitos, que não tenha o cadastro. Talvez, quem sabe. Porque para o Sr. Pinto da Costa, a moral e a ética, a correção cívica e política não sejam critérios importantes. Mas não é minha intenção pronunciar-me sobre a candidatura do Sr. Pinto da Costa, nem de nenhum outro qualquer cidadão. Acho, de facto, que qualquer santomense que preencha os requisitos tem o direito de se candidatar. Se deve antes olhar-se ao espelho da ética e da moral, isso é outro assunto. E eu acho que o Sr. Pinto da Costa não fez esse exercício, que também não me interessa. Aliás, o Sr. Pinto da Costa e seus colaboradores, no seu partido e em outros, em todos, diga-se de passagem, e alguns que nunca saíram de poder e outros que ciclicamente lá estão, são-me basicamente indiferentes, pois aprendi com a minha avó Inocência, de quem herdei o nome, mas não certamente a sagueza e inteligência, que odiar custa muito, mas faz sofrer, porque o ódio consome a alma, não a alimenta. E eu, que gosto de viver e de ser feliz, faço por não odiar ninguém, nem sequer detestar. Mas já me interessam a mentira e o insulto, a disfarçatez e o desrespeito à memória daqueles que sofreram, foram perseguidos, presos, torturados e mortos. É que o Sr. Pinto da Costa teve o desplante de afirmar nessa famigerada entrevista que durante o seu reinado de terror, Pinto da Costa não perseguiu ninguém. Aliás, é interessante como o Sr. Pinto da Costa se refere a si próprio em terceira pessoa, qual uma criança que está no seu processo de desenvolvimento cognitivo. Como pode o Sr. Pinto da Costa afirmar isso com tamanha candidez, tamanha placidez, como se estivesse a referir-se a um filme que viu no dia anterior? Nos 20 anos que passou a passear-se literalmente pelo mundo, desde que deixou de ser presidente, não teve tempo para fazer um exame de consciência e, pelo menos, consciencializar-se do mal que fez. E vem, 20 anos depois, afirmar, como se todos fôssemos amnésicos e como se as vítimas já estivessem todas desaparecidas, que no seu regime monolítico e assassino não houve perseguições. Que isso que não tem pejo em voltar a fazer a mesma coisa, caso venha a ter oportunidade. Não é? Pois se não fez nada demais. Não sei o que sentiram as outras pessoas quando viram tamanho deslate. O que senti foi revolta. Não me senti insultada, pois a mim ninguém insulta.
com enorme desrespeito pela memória daqueles que foram vítimas da sanha persecutória do regime do Partido Único. O Sr. Pinto da Costa é candidato às eleições que certamente serão renhidas. Compreende-se que, como qualquer político, diga inverdades, manipule os factos, contorne a verdade, doure a pílula para falar claro. É mesmo assim. É irônico, mas realisticamente é triste reconhecer que político que fala a verdade não é eleito. Mas não pode, não tem o direito de dizer que o que fez as pessoas como Lerene da Mata, meu pai, metralhado numa cela e deixado a esvaiar-se em sangue até a morte, com as tripas de fora, no dia 27 de setembro de 1978, não é perseguição. O que é então? Não é perseguição o que fez aos filhos de Lerene da Mata, proscritos até há bem pouco tempo, ao senhor Agnello Salvaterra, ao senhor Gomes da Silva, à dona Maria do Carmo e ao seu marido, e quantos outros presos, humilhados, torturados com a vida desfeita, muitos dos quais não conseguiram desfazer-se nem a família. As jovens menos sobreviventes, conheço tantos, privados de bolsas e outros benefícios a que tinham direito, porque o Estado santomense assumiu a concessão das bolsas como uma recompensa e não como um direito. O senhor quer dizer publicamente o que entende por perseguição, apenas para ficarmos esclarecidos. É que eu também sou eleitora e quero saber o que pensam os candidatos sobre as questões importantes, como, por exemplo, o passado de cada um. Não confunda reconciliação com apagamento da memória. Andou tanto tempo pelo mundo, 20 anos, e não aprendeu nada. O senhor Pinto da Costa é um perigo. Não porque seja pior do que qualquer outro candidato ou porque fará pior presidência do que qualquer outro, mas porque não tem arrependimentos, não faz introspecção, não tem remorsos, não reconhece os erros. E eu apenas conheço uma categoria de gente com esse perfil. Sabe o senhor a que grupo me refiro? Não volte a insultar a memória do meu pai com tais afirmações. O senhor não tem esse direito. Inocência da Mata, filha do senhor Lerene da Mata, morto, assassinado, metralhado nas cadeias durante os 15 anos. Isso também faz parte da nossa queixa-crime apresentado. E os juristas como eu sabem que esse tipo de crime de sangue não prescreve. Ela não prescreve. Dura anos. Okay. Por isso, senhor Primeiro-Ministro, vamos continuar o nosso debate, mas esta carta que eu acabei de ler é bom que todos saibam, e toda a população que está me escutando também saiba, que o Dr. Gabriel Costa, o atual Primeiro-Ministro, foi advogado da família Lerene da Mata, foi advogado da senhora Inocência da Mata, que escreveu esta carta contra o Estado santomense, contra Pinto da Costa, e ele está aí ostentado como Primeiro-Ministro. Ele foi advogado desta família. Muito obrigado. Obrigado, senhor deputado. Eu espero que o senhor deputado tenha entendido que, quando fiz a abertura da sessão, eu claramente consegui discernir a afirmação de que
o senhor Patrício Trovoada, na sua pretensão, quis atacar o Estado, e referindo à Assembleia Nacional, disse que o senhor Patrício Trovoada pretendeu, e eu desligo o senhor Patrício Trovoada pessoalmente do ADI. Vocês não me vão ver aí enquanto o presidente atacar o ADI. Mas o senhor Patrício Trovoada, eu disse que reservo para o fim. Eu vou-vos anunciar a minha posição relativamente ao senhor Patrício Trovoada. Eu estou no grupo daqueles sobre o senhor deputado Levi, que não devo, por isso não temo. Estou disponível. Apenas gostaria, e já que faz a defesa da tese do senhor Patrício Trovoada, que apresentasse aqui, publicamente, as ações do presidente da Assembleia que tipificam o crime. Isso desafio, olho nos olhos. Olho nos olhos. Olho nos olhos. E convido, os senhores deputados sabem, os senhores tenham calma. O senhor deputado Levi, ouça, senhor deputado Levi, o senhor deputado Levi fez referência ao presidente da Assembleia Nacional. E o presidente da Assembleia Nacional não tem outro assento que não este. Não. O presidente, o deputado Alcino Pinto, o deputado, não. Senhor presidente. Não. Nós vamos esclarecer isso. Está a enganar a população de que está contra Senhor presidente. Vem para debate, sai da mesa para debate. Estamos preparados para debater. Senhor deputado, se inscreva, por favor. Se inscreva. Está aberta a inscrição. Vai invocar o regimento. Nosso regimento não tem ponto de ordem. O presidente pode falar ou não pode falar? Então peço-vos calma. Peço-vos calma. O presidente é para moderar. Peço-vos calma. Queremos invocar o regimento, senhor presidente. Eu sei que o senhor deputado pode invocar o regimento. Peço a palavra para invocar o regimento. É isso que está a fazer. Agora, vamos a ser minimamente educados. Isso significa que enquanto não estiver a falar, o senhor deputado Levi falou 26 minutos e eu apenas só fiz intervenção quando anunciaram que não estava a ser transmitido. Ouvi calma e serenamente. E o senhor deputado disse que a queixa não é dirigida ao deputado nem ao cidadão Alcino Pinto. É dirigida enquanto presidente da Assembleia Nacional. Não foi isso que eu disse. Oh, senhor deputado, está aí no comunicado. Está no comunicado. Está gravado. Está no comunicado. É a sua função ser Não, senhores. contra a pessoa. Oh, senhores, é contra a pessoa sim, mas na veste do presidente da Assembleia Nacional. Eu tenho, senhor deputado, eu tenho. Mas eu não vou por este caminho, porque eu quero que os debates sejam feitos. Mas, senhores deputados, está aí claro no vosso comunicado. O presidente da Assembleia, porque enquanto deputado, vamos ouvir, enquanto deputado, enquanto cidadão, eu não posso ser acusado pelas responsabilidades que tenho. Senhor deputado não tem tempo, não é importuno. O senhor deputado não é importuno, porque falou e toda a gente ouviu. Isso aqui não é ditadura, não. Ninguém está a falar de ditadura. O senhor vem para a mesa para plantar. O senhor sai da mesa de poder para Invocar o regimento, faz favor. Não. Quer participar, tem um direito, vem para a sala participar do debate. Quero invocar o regimento, senhor, faz favor. Artigo 29. Nós não vamos aceitar. O senhor quiser, escuta os 26 deputados. Mas nós não vamos aceitar. Competência do presidente quanto às reuniões plenárias. É que nós estamos. Artigo 29. Senhores deputados, se o presidente não pode falar, diz-me aonde do regimento que vos permite falar nos termos em que estão a falar. Nos termos do regimento, não, reagindo como estão a reagir. O senhor deputado para falar tem que pedir a palavra. Então, não. O senhor deputado peça a palavra e se inscreva.
Peça a palavra e se inscreva. Acabou, está inscrito. O senhor deputado está inscrito. Mas eu não posso invocar o regimento, se invoco o regimento, eu tenho que dar. Nos termos em que o senhor deputado está a falar e não lhe dou a palavra. Nos termos em que está a falar, chame a isso que quiser chamar. Chame a isso. O senhor deputado não quer que se faça o debate. E eu não vou por este caminho. Quem é o próximo orador? Zé Manuel Noronha. Os seus deputados querem perturbar o debate. Eu não vou por este caminho. Senhor deputado Zé Manuel Noronha.